Vai. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje eu tô com um convidado muito especial, muito especial pra mim. A gente tá aqui, ó, no maior perrengue pra gravar esse vídeo, já faz uns dias. Brigamos, inclusive. Brigamos pra gravar esse vídeo. Chegamos a um acordo e estamos aqui hoje, ó, unidos. Vamos conseguir! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 3 tópicos que fazem a diferença no relacionamento. O primeiro tópico foi eu que escolhi e eu decidi falar disso porque pra mim foi muito ruim no início do nosso relacionamento. O ciúmes. Era muito paranoico, ficar ligando várias e várias vezes pra saber se você tava no trabalho mesmo. E ter ciúme de... Até de amigo homem, né? Vai saber, né, Gabs? Vai saber. Porque eu tenho muita cara de gaysão. Era um fardo, assim, pra mim carregar isso. Porque, tipo, eu tinha que conviver com isso o tempo todo. Quando ele não estava comigo, eu já ficava, tipo, nossa, você tá fazendo o quê? Sabe? Tipo, que horas você vai voltar? Porque eu já vivi situações, eu sofri com traição, né? Eu era muito imatura e não sabia muito como lidar com esse sentimento, sabe? De insegurança. Ciúme é bem-vindo até determinado ponto. Porque quando você conhece uma pessoa, ela já tem uma vida com outras pessoas. A pessoa vítima dos ciúmes, como ela tá no começo, ela não entende muito bem como é que ela vai lidar com isso. E aí entra nessa coisa de você deixar de ser quem você é pra agradar alguém. Mas isso por pura pressão. Ela perde a identidade dela com quem já tava na vida dela. Então ciúme é bom até determinado ponto. Eu acho que é bom pra quem sente, que vai aprender uma hora, sem certos limites pra um relacionamento saudável. E é bom pra vítima dos ciúmes também, porque ela também tem que entender que agora ela tá no relacionamento. Precisa de limites também, né? Eu acho que a partir do momento que você começa a se relacionar com alguém, a vida muda. Tipo, você tem que mudar o seu mindset. Comecei falando de ciúmes, mas o certo é confiança. Eu acho que é uma das principais coisas para que o relacionamento seja bem sucedido. Então, confiar é essencial, gente. Assim você tira um peso das suas costas e alivia quem tá sofrendo com ciúmes. E o próximo tópico é aceitação. Você quer começar? Falar? Não, você falou que ia começar, agora eu perdi o fio da meada. Essa vida de blogueirinhos, viu? E eu vou dar um exemplo prático do que a gente já viveu. A Evelyn, ela sempre teve uma personalidade muito forte. Ela sempre teve uma opinião muito forte sobre qualquer assunto. Eu sempre fui um cara mais flexível pra opinião. Eu era muito engessada, sabe? Tipo, uma informação entrou aqui, ó, prolifera pro corpo todo e acabou. Aquilo fica engessado dentro de mim. Eu não sou mais assim, né? Mas eu acho que eu era muito. Antigamente eu não tinha aceitação. Ela tinha uma opinião muito forte sobre qualquer coisa e eu não aceitava isso, porque a minha forma de ver a vida é que você tinha que ser flexível. Você é da religião X, estuda sobre a religião Y. Você é do partido X, estuda sobre o partido Y. Você gosta de pagode, tenta um dia escutar rap, se experienciar todo dia. Mas ela não tinha. Aprendeu que escutar pagode era bom, e aí o pagode era pagode. Ou vamos pra um sambinha. Não, era pagode. Essa série aqui vai brigar. Assim era a religião, assim era a visão de casamento. Ela tinha uma opinião. Eu acho que já deu, né? Eu estou sentindo uma treta! Como que eu aprendi a lidar com isso? Com a aceitação. É o principal ponto para um bom relacionamento, seja ele qual for, é a aceitação. É você ter a humildade de entender que a pessoa teve uma vida diferente da sua, aprendeu princípios diferentes dos seus. Que tem coisas da personalidade da pessoa que são dela. Namorou com aquela pessoa, você não conhecia ela por inteiro. Você não sabia exatamente como que é dormir e acordar. Uma vida inteira foi assim. E agora, do nada, a pessoa vai virar uma chave ali e vai falar, não, mudei, nasci de novo. Não, isso é só um casamento. É uma união de 2 personalidades. Outra coisa que você aprende com a aceitação é a compaixão, porque aí você começa a se colocar no lugar do outro. E aquele sentimento de não aceitação, ele fica pequeno e o relacionamento começa a ficar mais leve. E você começa, de forma indireta, a influenciar outra pessoa. Mas hoje a gente praticamente concorda com tudo. Eu queria finalizar com essa frase: ó Deus, me dê serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar e coragem de mudar aquilo que posso, e a sabedoria para compreender a diferença entre os dois.
E o último é se colocar no lugar do outro. É a nossa grande virada de chave, assim, né? Eu acho que pra nossa relação. E a gente era muito cheio de ego. E nunca, tipo, e você? O que você acha? O que você está sentindo? A gente fica sempre pensando no que a gente faz, no nosso melhor. Porque a gente é assim, né? A gente é egoísta. E a gente nunca se coloca no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro, quando você consegue fazer isso, é a hora que você entendeu o que é um casamento de verdade. Entendeu? Tipo, eu acho que nenhum casamento funciona se você não praticar se colocar no lugar do outro. Então, a gente é muito egoísta em achar que para um casamento ser bom, a pessoa tem que ser exatamente aquilo que você quer que ela seja, porque na sua visão de vida aquilo é certo, aquilo é bom. Tendo um casamento para você conseguir se colocar no lugar do outro, primeiro você entender tudo sobre a outra pessoa. Desde o começo sempre me contou tudo sobre a vida dela, como é que foi a questão familiar, como é que foi a questão religiosa, como é que foi a questão de visão de tudo, as dificuldades, as felicidades. Então ela compartilhou comigo a vida dela. Então você primeiro tem que se interessar, saber sobre a vida da pessoa, para você conseguir praticar. Ninguém consegue se colocar no lugar de ninguém quando você não sabe o que aconteceu com a pessoa. Como eu aprendi tudo sobre a vida da Evelyn, e eu tenho facilidade de me colocar no lugar dela em algumas situações de divergências que a gente vive. Na situação de ciúme que a gente estava falando, na situação de grana, de dinheiro, na situação religiosa, na situação familiar. Eu vou dar um exemplo bem básico do que é se colocar no lugar do outro. Você a vida inteira se reunia com a sua família aos domingos para comer carne. E aí você conhece alguém que se reuniu com a família aos domingos para comer peixe. Na sua concepção de vida, o certo é você se reunir aos domingos para comer carne, porque você aprendeu daquela forma, você cresceu vendo os seus irmãos, a sua mãe, o seu pai, os seus avós se reunindo ao domingo para almoçar carne. E a outra pessoa tem o outro lado, que ela via a mesma situação que a sua, mas todo mundo se reunia aos domingos para almoçar peixe. Como é que você vai mudar a sua concepção para vocês não entrarem em atrito num casamento? Você vai entender a história da pessoa, e quando você entender a história da pessoa, você consegue se colocar no lugar dela. E aí você passa a ter flexibilidade para conviver com outra pessoa. Você pode ceder esse domingo a carne e comer o peixe com outra pessoa. E a outra pessoa vai ver a sua mudança, vai ver o seu comportamento e vai começar a ceder também para comer no domingo uma carne. Compaixão, se colocar no lugar da outra pessoa, conhecer a história da outra pessoa para conseguir praticar isso. Então a gente falou de 3 coisas a gente acha essencial para um bom relacionamento e que fazem muita diferença no nosso. E é isso, gente. Próximo vídeo tem mais, a gente vai falar muito mais, né? E eu fico muito feliz de ter você aqui hoje. Foi muito bom, muito bom, muito bom. E até a próxima. Um beijo e tchau.